Olá, eu sou a Maria. Quando me convidaram para vir aqui participar no TEDx Boa Vista, eu agradeci, muito lisonjeada. É realmente um grande privilégio poder estar aqui. E só depois é que perguntei, então, mas querem que eu fale sobre o quê? E disseram, não sei, escolha. E ficou assim uma coisa no ar. E passado umas semanas eu vejo a minha fotografia, a minha biografia, porque mandei isso tudo, Maria de Vasconcelos, um novo olhar sobre a aprendizagem. Então é isto. Bom, e dei comigo, assim numa linha de pensamento concreta, a refletir não sobre a aprendizagem, mas sobre esta expressão novo olhar. Ora, eu tenho 41 anos, se tudo correr bem, 42 daqui a 20 dias, e o meu olhar já foi um bocadinho mais novo. Mais ou menos há 4, 5 anos eu comecei a ter alguma dificuldade em ver ao perto os preços, nas etiquetas da roupa, os tamanhos, as mensagens no telemóvel. E quem já passou por isso, e eu quero acreditar que não estou sozinha no mundo e que há aqui gente que já passou por isso, os meus braços começaram a esticar. Eu tenho braços de símio, portanto são compridos, ainda deu para aguentar ali um bocadinho. E quando eles já não esticavam mais, eu ainda pensei, vou arranjar umas andas, ponho aqui na ponta das mãos, com o livro ali à frente. Em vez de andas, como isto é para ler, chamo-lhe lendas, ou anda-lendas, assim uma espécie de andarilho para os olhos. E depois percebi que isto não ia ser um sucesso comercial. Não era uma grande ideia, porque o livro ficava tão longe que eu também não via. Fui ao oftalmologista. E o meu colega disse-me que os meus olhos estavam cansados, que eu já não era capaz de acomodar e que o processo era irreversível e progressivo. Eu fiquei muito aborrecida e fui comprar uns óculos. Os óculos custaram muito caro, não vos vou dizer que custaram os olhos da cara, porque senão era ridículo, não é? Mas o meu marido, quando soube o preço dos óculos, e o meu marido é uma pessoa absolutamente fantástica, possuidor de um pensamento divergente que eu amo, disse-me algo como: esse dinheiro todo só para ler, mais vale deixares de ler. Poupas nos óculos e poupas nos livros. Ora, eu não queria deixar de ler e comprei os óculos. Eu cresci com a convicção de que tudo na vida pode ser melhorado, reparado. A minha mãe e a minha avó sempre me disseram: tudo tem remédio, menos a morte. E esta convicção, ao longo dos anos, foi se tornando inabalável. É curioso que eu também cresci com outra convicção, de que tudo pode ser posto em causa, tudo pode ser discutido. Mas a primeira, esta certeza absoluta de que tudo pode ser reparado, tudo tem uma solução, não cede à argumentação lógica da segunda. Portanto, eu não ponho em causa, nunca, nem discuto, que tudo pode ser reparado. É de tal ponto que eu costumo dizer, quando me perguntam qual é o meu lema de vida, às vezes fazem-nos estas perguntas, e eu digo sempre, em todo o fundo preto há sempre um pontinho branco, e é para ele que eu me dirijo. E isto não tem a ver com uma insatisfação pessoal, de querer sempre mais, não é isso. É mesmo olhar para as situações mais adversas da vida como oportunidades de mudança e de arranjar ali uma solução criativa. Ora, isto traz-me ao tema que me propuseram falar, a aprendizagem. Eu fui uma criança afortunada porque pude estudar. É um direito básico das crianças, está na Declaração dos Direitos das Crianças, é o artigo 28º que diz que toda a criança tem direito à educação. E eu realmente fui afortunada por isso. Fui, sobretudo, afortunada porque a minha mãe sempre me incentivou o gosto pelo aprender. Eu gostei muito de aprender, gosto de aprender. Fui muito boa aluna, estive sempre no topo da pirâmide, nos quadros de honra das escolas por onde passei. Mas eu não gostei nada da escola. Eu não gostei da escola porque a escola não foi só prazer para mim, longe disso. E não vos estou a falar dos puxões de cabelos e da dificuldade de inserção social que às vezes a escola traz, mas de uma coisa muito simples que é o estudo. Por um lado, eu olhei sempre para a escola de uma forma polar, de uma forma dual. Por um lado havia o grande prazer do saber, do aprender, eu era muito curiosa. Por outro lado era o esforço entediante, fastidioso, ansiogénico do estudo. Freud, eu não sou grande amante da psicanálise, porque eu sou psiquiatra e eu olho para um ser humano como alguém único e irrepetível, mas de uma forma mais holística do que esta escola. Vejo como alguém com uma cabeça, um corpo e membros, claro, uma cabeça, um corpo e as circunstâncias. Eu sou eu e as minhas circunstâncias, cada um de vós é cada um de vós e as respectivas circunstâncias. Nenhum homem é uma ilha e nós vivemos em relação com o que está à nossa volta. E, portanto, tudo isto, estes três fatores, para mim, são indissociáveis. E eu vejo a psicanálise como algo centrado no mundo das ideias e das interpretações, que é mais ou menos aqui entre as sobrancelhas e a inserção frontal do couro cabeludo. Vale o que vale, é só uma opinião, mas para vos dizer que, como em todo o fundo preto há sempre um pontinho branco, eu aproveitei uma coisa que o Freud dizia para esta exposição e que me dá jeito. E Freud dizia que um dos sonhos que nós fazemos, toda a gente faz, pelo menos uma vez na vida, é o sonho do exame. E eu fiz este sonho vezes sem conta.
E fiz este sonho, tive este sonho, mesmo depois de deixar de ter exames. Porque realmente as avaliações para mim eram uma coisa ansiogénica. E o esforço associado ao estudo para diminuir essa ansiedade era muito aborrecido. E o que é que eu fiz? Tive a sorte da minha mãe ser uma fantástica educadora, realmente. Ela foi-me sempre abrindo portas para outros caminhos. As crianças nascem todas com muitos talentos e nós vamos castrando esses talentos. E a minha mãe foi-me abrindo portas a ver se eu descobria quais eram os meus. E uma das portas que ela me abriu foi a porta da música. Aos 7 anos, e eu comecei a tocar guitarra, e a guitarra tornou-se uma das minhas melhores amigas, dos tempos bons e dos tempos maus. Eu lembro-me que se tinha alguma contrariedade, mesmo em miúda, eu pegava na guitarra, tocava um bocadinho, cantava e tudo era mais fácil a cantar. Ora, isto era muito bonito, mas eu tinha a música numa caixa, tal história das caixas, e depois tinha a escola noutra caixa. E um dia resolvi começar a cruzar os mundos. Todos nós temos uma caixinha de ferramentas com martelos e serras e compassos e usamos e outras coisas e teimamos em usar só uma porque é aquela que nos dá mais jeito. Ou então, eventualmente, duas. Usamos uma para uma circunstância, sei lá, o mundo do trabalho e depois outra para o mundo dos amigos, dos amores, da família. E nem nos passa pela cabeça muitas vezes que a caixa de ferramentas é nossa. Nós podemos, de facto, usar as ferramentas onde quisermos e podemos ir às outras que estão lá embaixo e que temos medo de usar, porque o medo é o travão do mundo. E a maior parte das vezes é absurdo, porque quando levantamos o lençol é só o ar que está lá por baixo. E as crianças arriscam muito mais isso. E talvez porque eu fosse uma criança, resolvi empiricamente e ao acaso começar a cruzar as coisas e comecei a usar a música para me ajudar a estudar. E então a primeira vez aconteceu no 7º ano do liceu com os verbos transitivos, intransitivos e copulativos. Eu não consegui decorar aquilo, peguei numa melodia da música no coração e deu qualquer coisa deste género. Os verbos transitivos necessitam de complemento para a frase ter sentido. Pode ser direto ou indireto, ver exemplos de seguida. A Maria decorou a canção e foi cantá-la ao João. Ou então direto e indireto, eu comprei um livro ao Chico esperto. Ser, estar, parecer, andar, ficar, permanecer, continuar. São os verbos copulativos, ligam o sujeito ao seu predicativo. Sem complemento são intransitivos. Eu sorri, tu sorriste. Quando o fim a isto viste, acabou-se esta chatice. A chatice. Lá estava. Eu continuei a fazer isto com outras disciplinas. Cheguei à faculdade, fiz isto com os músculos do pé, com o plexo cervical. Ainda gostei atualmente. Apresentei um trabalho de genética a cantar, que não tinha nada que se lhe dissesse, mas a coisa correu bem e tivemos 19 porque o cantámos. Lá consegui convencer os meus colegas. Isto para dizer que a música foi sempre acompanhando a minha vida e foi sempre facilitando e abrindo os meus caminhos. Eu tenho 2 filhas, a Matilde e a Manon. A Manon tem 6 anos, a Matilde tem 8. Quando elas me começaram a fazer perguntas sobre a escola, eu comecei a fazer canções para as ajudar. A primeira vez foi com os planetas, depois seguiu-se o sistema urinário, uma canção do xixi, que eventualmente alguns daqui possam conhecer e que a pequenada gosta muito, o aparelho circulatório, os ditongos, isto foi crescendo, mas familiarmente, elas cantavam de vez em quando lá na escola e começou-se a tornar um sucesso tão grande na escola que eu comecei a ponderar se não devia exportar isto para fora das portas da minha casa. E assim foi, e surgiu aqui um projeto que eu gosto muito, que eu acho que é um privilégio poder estar a viver isto, porque ainda mais é com a minha família, e que se chama As Canções da Maria. Eu quis fazer uma ferramenta escolar, não quis fazer um disco para crianças, quis fazer uma ferramenta escolar que pudesse ajudar crianças numa idade escolar muito, muito cedo a estudar, a poder responder aos testes de uma forma lúdica e com muito menos sofrimento. Falei com professores, revi todas as coisas, porque não sou eu que invento isto, eu só transmito a matéria, e foi muito engraçado perceber que aquilo que resultava lá em casa com as minhas filhas, que são obviamente maravilhosas porque são minhas, mas são crianças como as outras, portanto não são únicas no mundo. Eu acreditava que isto era possível resultar também com os outros, mas perceber isto agora com o retorno que tenho dos professores, dos educadores, dos pais, é realmente muito gratificante. E este projeto tem coisas como os ditongos, os nomes coletivos, a adição, a subtração, a lateralidade, N coisas que de facto as crianças aprendem com muito mais facilidade porque é cantar. Se nós pegarmos na definição de escola, a escola vem do grego, vem da palavra skole, que significava discussão, conferência, mais ou menos o que está aqui a acontecer, mas significava também ócio, lazer, folga. Era, no fundo, o espaço vital onde se podia praticar o ócio e, devido a essas condições, era possível começar uma discussão que levava a uma aprendizagem intensa ao abrigo das expressões exteriores. Ora, é óbvio que eu adoro esta definição, porque uma definição que tem lazer, ócio, aprendizagem intensa, sem pressões, eu tinha que gostar disto.
O que se passa é que desde a Grécia Antiga isto realmente mudou um bocadinho e o sistema educativo tem morto esta noção de escola. E eu tenho que citar aqui uma pessoa que eu adoro, que muitos de vós eventualmente também conhecerão, que é Sir Ken Robinson, que já falou várias vezes também nas conferências TED. E ele diz isso mesmo, ele diz que o sistema educativo, da forma como foi criado pós-Revolução Industrial, mata a criatividade. E que a criatividade devia ter um peso igual à educação. Ele fala de uma outra coisa também que eu gosto muito, o pensamento divergente, como eu já falei há pouco, que é a capacidade. É uma capacidade, não é a mesma coisa que a criatividade, mas é uma capacidade essencial para a criatividade e que é a capacidade de podermos pensar divergentemente, não convergentemente, não de uma forma linear, mas ver múltiplas alternativas para uma só questão. Em média, as pessoas dizem 12 ou 15 alternativas. Uma pessoa que seja considerada genial do ponto de vista do pensamento divergente diz umas 200. Ora, foi feito um estudo em que se percebeu que as crianças em idade pré-escolar têm um índice de 98% deste pensamento divergente. 5 anos depois, aos 8, 10 anos, já só têm 50%. E 5 anos depois, aos 13, 15 anos, não têm quase zero. O que é que isto mostra? Mostra que todos nós nascemos com todos esses talentos e com toda essa capacidade. E ele acredita que é o sistema educativo que acaba por formatar e matar isto. Picasso dizia que todas as crianças nascem artistas. O difícil é mantermos artistas ao longo da vida. Ora, para mim, um professor é um educador. E a palavra educar vem do latim de educar e do prefixo ex, que significa trazer para fora. No fundo, abrir ao aluno as portas do mundo e trazer à tona os talentos. E isto também está na Declaração dos Direitos das Crianças. O artigo C, que é o 29º, diz que a educação tem a obrigação de desenvolver a personalidade, os talentos e as aptidões físicas e mentais das crianças. Mas este facto está a perder-se. Ora, eu acredito que é possível que, de facto, uma aula tem imensas possibilidades e que é fantástico quando um professor consegue cativar um aluno e aumentar-lhe o brio. E isso é feito através da relação, de facto, do professor e do aluno. O brio é o gosto de fazer bem. E o que se tem vindo a perceber é que as pessoas estão a substituir este gosto de fazer bem pelo medo de fazer mal. E que é uma coisa terrível. Eu gosto da hipótese de usar caminhos diversos, considerados heterodoxos e alternativos. Gosto da ideia de se poder aprender a tabuada a jogar basquete, de aprender a sílaba tónica com os apoios de uma dança, de se aprender a escrever bem, de se aprender a ortografia através de uma história com rimas e de se poder cantar todas estas coisas. Eu gosto muito, e venho falar sobre a aprendizagem, mas sobretudo sobre esta coisa de tudo ser mais fácil a cantar. Eu gosto muito que o cantar possa também abrir caminhos para outras áreas da criatividade. O que é que eu ia dizer a seguir agora? Faltam-me 4 minutos, tenho que me despachar. Eu sei que um talento tem que ser posto a render. Marco falou de Deus, na Bíblia diz, se tens um talento, põe-o a render. E, de facto, quando se tem um talento, é necessário dedicação para que ele floresça e cresça. E é preciso esforço. Esse esforço não pode ser escamoteado. Mas quando se gosta e quando se tem dedicação, de facto, esse esforço é muito diluído pelo prazer. A mistura dos dois mundos seria o ideal. Seria o caminho do guerreiro com o hedonismo. E eu acho mesmo que isso é possível. O meu olhar não é um novo olhar. Aliás, tudo o que tem sido dito hoje aqui, eu há bocado perguntava-me o que é que eu vou lá dizer, já disseram tudo. O meu olhar é um olhar que vê um professor realmente como um educador, que traz à tona os talentos das crianças e que vê uma criança com um potencial enorme e com os quais temos muito que aprender. E nós temos tantas regras. Tantas, e exigimos tantas regras às nossas crianças, que fazer coisas fora da box, também uma expressão já utilizada aqui, é uma coisa que me fascina e que eu adoro. Sobretudo quando o que se faz fora da box melhora o que está dentro da box, que também tem que lá estar, e que o resultado é muito superior à soma das partes. E, de facto, esta é a lente que melhora o meu olhar. Muito obrigada. Vou deixar-vos com um pequeno vídeo sobre isto que eu tenho estado a falar e um exemplo daquilo que as canções da Maria podem trazer à aprendizagem. A próxima canção é sobre os nomes coletivos. São as minhas filhas, eu a Matilde e a Manu. Também eu.
aprendemos a cantar. Somos muitos mais que um e podemos agrupar aquilo que é semelhante num só nome singular. São os nomes coletivos, tantos para decorar. Resolvi fazer uns versos, é mais fácil a rimar. Um rebanho de ovelhas, as cabras numa cabrada, búfalos, bois ou elefantes juntos formam a manada. Peixes nadam em cardume, lobos uivam na alcateia. Um enxame de abelhas enche os favos na colmeia. Diz-se uma vara de porcos e uma cáfila de camelos, uma ninhada de pintos, de gatinhos ou de coelhos, as montanhas de uma serra, os sinos num carrilhão, as serras da cordilheira, as estrelas da constelação. Somos muitos mais que um e podemos agrupar aquilo que é semelhante num só nome singular. São os nomes coletivos, tantos para decorar. Resolvi fazer uns versos, é mais fácil a rimar. Na horta dos meus legumes tenho brócolos aos molhos e uma réstia de cebolas que me fez chorar os olhos. Fui colher lá no jardim um ramalhete de flores para fazer o meu buquê, ficou lindo todo às cores. As árvores também se juntam às de fruto no pomar, mas podemos separá-las pelos frutos que vão dar. O soto é dos castanheiros, laranjas no laranjal, o olival das oliveiras e os pinheiros no pinhal. E também na legião, também usa na falange e ainda no pelotão. Uma cambada de malandros, uma corja de impostores, uma quadrilha de ladrões, um bando de malfeitores. Em bando voam as aves, ladram cães na matilha. Para ser um arquipélago tem de haver mais de uma ilha, com uma banda de músicos e um elenco de atores. Faz-se um belo de um espetáculo, mais um coro de cantores. Somos muitos mais que um e podemos agrupar aquilo que é semelhante num só nome singular. São os nomes coletivos, tantos para decorar. Resolvi fazer uns versos, é tão fácil a rimar. Muito obrigada. É isto. Muito obrigada.